Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô de volta para falar um pouquinho de como foram as oitavas de final da Libertadores da América, de como que ficaram, agora os confrontos das quartas em diante. Bom, tá aqui na tela então como que ficaram os confrontos de quartas de final. E aí, obviamente, os dois confrontos 1 e 2 vão jogar entre si na semi e o 3 e 4 jogam entre si na semi, quem passar. Bom, como que ficou, no fim das contas? LDU e São Paulo, River Plate e Palmeiras, Vélez e Racing e Flamengo e Estudiantes. Só teve um intruso aqui, considerando que normalmente só sobram times do Brasil e da Argentina. E aí, de vez em quando, um ou outro. Nesse caso, o intruso foi a LDU. O time equatoriano, que foi o único aí que fugiu dessa linha de argentinos e brasileiros ao eliminar o Botafogo na noite de ontem. Bom, e o que eu achei assim de maneira geral, dos resultados das oitavas? A gente já tinha tido jogos na semana passada e essa semana, terça, quarta e quinta, tivemos aí a finalização da fase de oitavas de final. Cara, eu achei que de maneira geral deu a lógica em praticamente todos os confrontos. O único confronto em que aconteceu um resultado um pouco diferente do previsto foi exatamente no Botafogo e LDU. Mas mesmo assim, existiu o fator da LDU decidir em casa, na altitude, o jogo de volta. E fez toda a diferença. O Botafogo ter vencido de 1 a 0 só no Newton Santos foi muito pouco. E não conseguiu jogar nada na altitude, que é realmente um problema, é realmente uma dificuldade grande, mas eu ainda acho que o Botafogo jogou mal além disso. E a LDU venceu de 2 a 0 e se classificou. Tirando esse resultado, a gente teve o São Paulo se classificando em cima do Atlético Nacional, nos pênaltis, mas ele era o favorito. O River Plate se classificando também nos pênaltis contra o Libertad. Foi mais apertado do que eu achei que seria, mas, de novo, o River era o favorito. O Palmeiras, que atropelou o Universitário no primeiro jogo de 4 a 0 e aí no jogo de volta não teve que fazer nada, o jogo foi horroroso. Até o Universitário talvez tenha até jogado melhor em vários momentos, mas não tinha mais realmente chance nenhuma, O jogo foi amarrado do início ao fim, porque o Universitário já veio sabendo que não ia conseguir, e o Palmeiras que já estava classificado, um jogo que nem precisava acontecer. O Palmeiras era amplo favorito e fez o caminho. No Fortaleza e Vélez, eu acho que o Vélez era o favorito, na minha opinião, não pelo Vélez, mas pelo momento do Fortaleza, que é péssimo. O Fortaleza tem um ano trágico, tá aí lutando para não cair, e é um dos candidatos fortes a de fato jogar a Série B no ano que vem. Então, vivi um momento conturbado, em casa ficou 0 a 0, era muito factível mesmo perder na Argentina. E se não conseguisse fazer um resultado em casa, bom, por que faria no José Amalfitani, E foi isso que aconteceu. O Vélez controlou o jogo, achou os gols, ganhou de 2 a 0 e, não é um grande time, não passa nem perto de ser um time decente, mas o Fortaleza hoje é um time muito ruim. O Racing e Peñarol, o Racing para mim também era o favorito, mesmo tendo perdido o jogo de ida lá em Peñarol, Na volta conseguiu fazer aí valer o seu favoritismo. Não é um Racing tão forte como esteve no início do ano, mas ainda é um time muito competitivo e muito perigoso, principalmente jogando em casa. Ganhou de 3 a 1 do Peñarol, reverteu 1 a 0 e se classificou. Flamengo e Inter, cara, todos os jogos são mais ou menos a mesma coisa, O Flamengo também era o favorito. Em parte porque o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil, é o time que eu considero mais bem treinado, que tem o melhor elenco, o melhor 11 e tá preparado para ganhar o que tiver que ganhar. Perdeu a Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, porque o futebol é assim. Não é porque você tem o melhor time, o time mais caro ou é o time mais bem treinado que você vai ganhar todos os jogos. Mas contra o Inter, não foi só que o Flamengo ganhou todos os jogos, O Flamengo amassou o Internacional. A gente pode considerar aí em 3 confrontos, porque o Flamengo e o Inter jogou o jogo de ida no Maracanã, o Flamengo ganhou de 1 a 0. Aí, no fim de semana, jogaram lá no Beira-Rio pelo Brasileiro, e o Flamengo ganhou de 3 a 1. E agora, no meio de semana, o Flamengo jogou de novo lá no Beira-Rio com o Inter, foram 3 jogos seguidos, e ganhou de novo de 2 a 0. Em nenhum dos 3 jogos, levando em consideração o jogo do Brasileiro também, o Inter demonstrou qualquer tipo de possibilidade de fazer frente. No jogo do Maracanã, o Inter não jogou, a não ser ali por uns 20, 25 minutos do segundo tempo. No jogo do Campeonato Brasileiro, abriu mão do jogo, levando 11 de reservas até o goleiro e perdeu sem nenhuma chance também de reverter o resultado. E aí, com o time todo descansado, cara, jogou como se tivesse com o resultado na mão contra o Flamengo em casa na Libertadores. E aí acabou tomando um gol e não fez nada, e tomou o segundo gol no fim e perdeu.
O Inter nem tentou, a verdade seja dita, né? É um gap tão grande, eu acho que tático hoje em campo também, que o Inter não conseguiu ver a cor da bola. Passou o favorito. E em Cerro Porteño Estudiantes também passou o favorito, né? Estudiantes fez o resultado, ganhou de 1-0 fora de casa contra o Cerro e aí fez um jogo horroroso, diga-se de passagem, em casa, também na quarta-feira. É um time mais forte que o Cerro Porteño? Óbvio que é um time mais forte que o Cerro Porteño. Mas também não é nada demais, tá? Os times argentinos, de maneira geral, não estão vivendo grande fase. Nem River, nem Estudiantes, nem Racing, nem Vélez. Mas tem um fator de jogar na Argentina, que sempre é alguma coisa. Esse negócio de Libertadores, às vezes, também aproxima times que não deveriam estar tão próximos. Dito isso, passou o favorito também. Não tivemos aí nenhuma surpresa muito assim nas oitavas de final da Libertadores. A não ser a LDU, que tem o fator casa, né, de altitude, então nivela um pouco mais as coisas. Dito tudo isso, temos as quartas de final. E aqui na tela, né, a gente já tem os times que jogam em casa no primeiro jogo e em casa no segundo jogo. Então, os primeiros times do confronto de volta são os que vão decidir em casa. São Paulo, Palmeiras, Racing e Estudiantes. E isso pode fazer a diferença, principalmente em alguns casos. Confronto LDU e São Paulo segue muito a linha do confronto LDU e Botafogo. Da mesma forma que o Botafogo é um time muito melhor do que a LDU, o São Paulo também é um time muito melhor do que a LDU. E ainda tem um porém que o Botafogo não teve, que é poder decidir no Morumbi. Então a estratégia muda bastante. O São Paulo no primeiro jogo vai para altitude para se segurar, cara. Eu duvido que o São Paulo vá se abrir para tentar fazer gol, só se, assim, cair no pé um gol feito, né? Mas se não for o caso, o São Paulo vai só para se defender. E cara, se perder de 1-0 para LDU na altitude, na minha opinião, tá beleza. Tem total capacidade de reverter isso no Morumbis. Assim, é garantido que vai conseguir? Não, porque a LDU não é um time também de sacanagem. Mas essa vai ser a tônica do confronto. Se o São Paulo conseguir segurar um 0-0, um 1-0 contra, para mim tem amplo favorito para se classificar. No caso River e Palmeiras, o Palmeiras também é amplo favorito, tá? O River é um time ruim, ponto. O River é um time ruim. Só que existe aí o fator River Plate, né? Que em Libertadores é sempre uma desgraça. A gente nunca pode desconsiderar o River em uma classificatória de campeonato sul-americano, né? E como vai jogar o primeiro jogo em casa, é um pouco perigoso para o Palmeiras ir com a mesma lógica do São Paulo. Vamos viajar para a Argentina para segurar a pressão e aí em casa, no gramado sintético, a gente decide. De novo, de fato é uma vantagem para o Palmeiras, até pelo fator gramado sintético que o River não está acostumado a jogar. E, nunca, né? Então isso pode acabar pesando mais. Mas mesmo assim, a pressão, né, no Monumental vai ser gigantesca. E se o Palmeiras tiver uma noite ruim e se postar ali só para se defender, pode acabar sendo surpreendido. Na minha opinião, tem time para jogar, fora e em casa. Então, eu, se fosse o Abel, levaria o Palmeiras para ser agressivo contra o River. Porque, cara, se conseguir ainda um empate, por exemplo, na Argentina, ou até ganhar o jogo, que é altamente possível, cara, as coisas vão ficar muito tranquilas para o jogo de volta, outra vez para o Palmeiras. Mas é um confronto mais difícil. Muito mais pela camisa, pelo peso e pela pressão de se jogar fora de casa do que qualquer outra coisa. Mas, na minha opinião, passa São Paulo e Palmeiras. E teremos uma semifinal paulista na Libertadores de um dos lados da chave. Do outro lado da chave, temos um confronto argentino entre o Vélez Sarsfield e o Racing. Aqui, né, eu não conheço tanto assim dos times da Argentina para conseguir dar uma opinião muito mais embasada do que o fato de que o Racing é mais time do que o Vélez. Desde o início do ano, o Racing vem sendo o melhor time, historicamente também é um time mais importante do que o Vélez, né? Pelo menos nos últimos tempos. E vai decidir em casa. Acho que tudo isso pesa bastante a favor do Racing, porém, confrontos nacionais em Libertadores, em Sul-Americana também, tendem a ser um pouco mais caóticos. Se você não tem um time que está muito dominante, como às vezes é o River, às vezes é o Boca, Flamengo, Palmeiras, é muito difícil de avaliar quem que ganharia. Porque, vamos lá, vamos colocar. Se o Botafogo tivesse passado da LDU, teria um São Paulo e Botafogo. Cara, é muito difícil saber quem que seria um favorito nesse caso. Ah, quem decide em casa. Mas às vezes não é bem assim também. Então, nesse confronto entre Vélez e Racing, cara, esse eu acho que é o mais aberto. Qualquer coisa pode acontecer. Pode ter um passeio em um dos jogos, ou podem ser 2-0, vai pra pênalti.
Acho que vai ser um jogo muito mais físico, muito mais pegado, muito mais na base da emoção do que na base da qualidade, né? Se eu tivesse que chutar, eu diria que o Racing passa para semifinais. E Flamengo e Estudiantes, cara, também é uma situação um pouco Palmeiras e River, mas mais dicotômica assim, né? O Estudiantes não tem mais a mesma peso de camisa que o River tem. O Estudiantes já teve esse peso mais para trás, mas já tem muitos anos que é um time que não consegue performar tão bem em competições internacionais. Chegou até as quartas, mas não jogou bem, por exemplo, contra o Cerro Porteño, que é um time horroroso. Então, o que pode acontecer contra o Flamengo? Cara, se foi 0-0 contra o Cerro, o Flamengo pode ganhar o primeiro jogo do Maracanã de 4-0. E aí acabar a classificação, e aí o fator pressão, o fator Argentina, nem vai entrar em jogo, né? Porque o Estudiantes decide em casa por ter tido uma campanha melhor na fase de grupos. O Flamengo fez 11 pontos, se eu não me engano, o Estudiantes fez 12. Então, mesmo tendo isso, o Estudiantes decide em casa, clima de pressão, é bem verdade, o time é muito pior do que o do Flamengo. Muito pior. E se conseguir o Flamengo conseguir um resultado favorável no Maracanã, eu diria assim, um 2-0 no Maracanã, para mim não existe a menor chance do Estudiantes conseguir reverter. Se for 1-0, aí é muito mais complicado, porque, enfim, futebol. Um lance, o jogo já tá empatado de novo, e aí cria-se aquele clima maluco. A gente já viu o Flamengo recentemente, esse Flamengo rico, poderoso, perder confrontos para Olímpia, para Peñarol, tendo performances pífias fora de casa, não conseguindo furar retrancas no Maracanã. Então isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu não diria que o Estudiantes está completamente fora aqui, mas o favorito é o Flamengo, mesmo decidindo fora de casa. E eu acho que é um confronto assim, numa semifinal, por exemplo, eu considero que passe Racing e Flamengo, né? Cara, é mais ou menos a mesma linha, porque vai decidir de novo fora de casa contra um time da mesma cidade, né? Vai viajar de novo para Buenos Aires. O escudo até é o mesmo, né? Só que o Racing é azul, o Estudiantes é vermelho. Veja só, o escudo é o mesmo. Então, assim, é o mesmo cenário outra vez. Muito diferente de Palmeiras e São Paulo, em que vão ser 2 jogos, se forem, né? Extremamente disputados, é um clássico, tudo se iguala, ainda mais nesse cenário de semifinal. Enquanto o Flamengo e Racing vai ser outra vez o Flamengo só se comportar bem, de acordo com a competição. Olha, pensando já em uma final, uma possível final lá em Lima, eu acho que se os favoritismos se provarem, teremos de novo Flamengo e Palmeiras. Essa é a minha opinião. Mas não me surpreenderia também se fosse um Flamengo e São Paulo. Outros times na final, eu ficaria surpreso, sendo sincero. Não é impossível, mas eu ficaria surpreso. Um Racing, um River, é possível, mas a chance é menor. Dito isso, bons confrontos, tá? De quartas de final. São bons confrontos, todos eu acho que vão ser jogos jogados, jogos disputados, alguns por qualidade técnica, outros por emoção, outros por confronto histórico, mas vai ser legal. Acho que vamos ter aí provavelmente 8 bons jogos carregados de emoção, que é o que a Libertadores tem que ser sempre. Muito obrigado por todo mundo que vê o vídeo, deixa o like, compartilha com todo mundo e em breve vamos ter aí 2 vídeos sobre futebol americano. Os vídeos da NFL estão vindo, o roteiro já está pronto e já está quase tudo preparado para sair aí na semana que vem. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.